O exército israelense promoveu novos ataques no sul do Líbano. Os detalhes na reportagem de Malu Bacarim. Em um comunicado, a Força Aérea informou que bombardeou infraestruturas que continham cerca de 150 lançadores do Hezbollah prontos para disparar projéteis em direção ao território israelense. O exército também atacou um depósito de armas pró-Irã. Ataques no Líbano deixaram dezenas de mortos e milhares de feridos nos últimos dias. O chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, reconheceu que o grupo sofreu um golpe sem precedentes quando milhares de dispositivos de comunicação de agentes explodiram em ataques atribuídos a Israel. O líder afirmou que os disparos foram um massacre e prometeu duras represálias e uma punição justa. É um massacre, uma grande agressão contra o Líbano, o seu povo, a sua resistência e a sua segurança. Pode ser um massacre, um crime de guerra ou uma declaração de guerra. Gostaríamos que eles entrassem em nosso território libanês. Desejamos. Você sabe por quê? Porque na fronteira eles têm barreiras enormes e seus tanques raramente se movem. Assim que um tanque ou veículo se move, a resistência o bombardeia. As explosões de pagers e walkie-talkies de terça e quarta-feira aumentaram os temores de uma guerra em grande escala no Oriente Médio. Os Estados Unidos instaram o Hezbollah a parar com o que chamou de ataques terroristas contra Israel para reduzir a tensão na região. Deixe-me esclarecer uma coisa. Estamos comprometidos com a defesa de Israel contra organizações terroristas, que inclui o Hamas, que inclui o Hezbollah e inclui outros representantes iranianos. Continuaremos a defender o direito de Israel de se defender, mas não queremos ver qualquer parte intensificar o conflito e ponto final. O que queremos é calma. Queremos calma para as dezenas de milhares de famílias de Israel que foram forçadas a abandonar as suas casas e queremos calma para as dezenas de milhares de famílias libanesas que também foram forçadas a abandonar as suas casas. Agora, olha, Nasrallah poderia parar os ataques terroristas em Israel. E eu garanto a você que se ele fizesse isso, estaríamos pressionando Israel pela necessidade de manter a calma da sua parte também. A Casa Branca informou que o presidente americano Joe Biden acredita em uma solução diplomática para a escalada das tensões entre Israel e o Hezbollah. Desde o início da guerra na faixa de Gaza, a fronteira entre Israel e Líbano virou cenário de trocas de tiros quase diárias. Bom, depois de ataques no Líbano, o Hezbollah fala em vingança e diz que a violência deve ser encarada como uma declaração de guerra. Sobre a possível escalada da crise no Oriente Médio, nosso entrevistado é o mestre em Relações Internacionais, o professor Urian Fancelli, mais uma vez nos atendendo. Tudo bem, Urian? Como vai? Muito obrigado. Boa noite. Tudo bem, Thiago? Boa noite. Bom, alguns analistas, a gente até vem acompanhando toda essa repercussão, eles falam até em cavalo de Troia, que Israel teria colocado para enfrentar o Hezbollah, mas a minha pergunta é a seguinte, professor, ninguém mais fala no problema que vem enfrentando contra o Hamas, o problema que Israel enfrenta contra o Hamas, nem o governo de Israel ainda admitiu a participação nesses ataques que são surpresa, né, em relação ao Hezbollah, ao Líbano. De que forma essa geografia da guerra vai se ampliar a partir de agora, professor? Bom, Israel não admitiu que tenha feito esses ataques, mas fato é que nenhum outro ator teria motivos para fazer isso. Então, Israel talvez o mais interessado na região em acabar com o Hezbollah, deixar o Hezbollah desarmado, sem os seus lançadores de mísseis. Também agora feriu mais de 3 mil pessoas, sendo que, sim, muitos inocentes, né? Israel tem sido criticado por conta disso, mas fato é que também havia um número muito grande de combatentes do Hezbollah. Então, é interessante para Israel e, além de ser interessante para o país, nenhum outro grupo ou ator na região teria a capacidade de fazer isso. Então, alguns relatórios têm apontado para que o que aconteceu tenha sido uma ação conjunta, tanto do IDF, né, das Forças de Defesa de Israel, como também a Mossad, que é a agência de inteligência do país.
Em relação ao Hamas, que muitos não têm mais falado sobre isso, é por um motivo bastante simples. Saiu até um relatório de um instituto, de um think tank que estuda a guerra, que faz relatórios periódicos em relação a isso, e o Hamas ele está muito próximo de ter a sua capacidade militar neutralizada na faixa de Gaza. Então, o que se espera agora, e as declarações recentes de diversas autoridades israelenses têm deixado bastante claro, e até mesmo as movimentações dos últimos dias, é que a partir do momento que Israel terminar aquilo que se propôs a fazer em Gaza, que o objetivo vai se tornar o norte do país. Então, muito possivelmente abrir uma nova frente. E, professor, de que forma é possível esperar uma reação do próprio Líbano, do próprio Hezbollah? Porque eles falam que é uma provocação e isso pode acabar detonando um clima ainda mais hostil naquela região. O senhor acha que é possível que tenhamos... A gente sempre fala, né, desde o início da guerra no Oriente Médio, que começou exatamente, ou quase daqui a alguns dias a gente vai completar um ano dessa guerra, desse conflito. O senhor acredita que poderemos aí sim ter uma escalada mais generalizada naquela região, como se previa no início da guerra? Acredito que sim, e todas aquelas análises que a gente tem feito ao longo do último ano, cada vez que nós fazíamos uma delas era para falar que estava mais próximo. E, de fato, se a gente olha para hoje, comparado a 10, 11 meses atrás, estamos mais próximos, sim. Isso é evidente não apenas por conta do clima que esquentou como um todo, mas por conta daquelas ações dos diversos grupos. Então, é Israel que vai lá e abate o líder do Hamas no Irã. Aí o Irã considera isso uma violação muito grave da sua integridade territorial e promete responder. Aí agora a mesma coisa também em relação ao Hezbollah. Isso sim está mais próximo de acontecer. Os Estados Unidos também entenderam isso, tanto é que no começo da semana... Bom, professor Urian, a gente está falando sobre, mais uma vez, a crise no Oriente Médio. Professor Urian Francelli, pode continuar, por favor. Ah, tá. Desculpa. Agora sim. Tanto é que os Estados Unidos também entendem que esse conflito está mais próximo, que no começo da semana, na segunda-feira, enviaram o enviado especial Amos Hochstein para conversar com Benjamin Netanyahu, para conversar com o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, para pedir que essas operações militares no norte do país não acontecessem, porque as últimas declarações, tanto do primeiro-ministro quanto do ministro da Defesa, foram nesse sentido, de que operações militares aconteceriam no norte do país, mas isso é muito perigoso. Aí na terça-feira passada, também agora no dia 17, o Gabinete de Segurança de Israel aprova uma nova medida. O que aconteceu? Eles incorporaram oficialmente aos objetivos de guerra de Israel a volta daqueles 62 mil israelenses que estão fora das suas casas. E o que isso significa? Significa que agora novas medidas poderão oficialmente ser tomadas para que esse novo objetivo de guerra seja cumprido.